Boa noite a todos. Queria dizer que é com muita satisfação que eu estou presente aqui hoje, a convite do Flávio. É uma honra poder estar num momento desse tão importante, finalizando o mês de outubro, né, o mês do Outubro Rosa, que é um mês em que o mundo inteiro se volta a essa questão do câncer de mama e a conscientização dele como um tema de importância pública, né, porque, veja bem, o câncer de mama hoje, no Brasil, é a doença, está entre as doenças que mais mata a mulher. Tá? E a gente sabe que a coisa mais importante dentro da questão do câncer é o rastreio e a prevenção. Feitos de forma precoce, consegue-se alcançar de forma mais efetiva a cura. É um câncer que tem cura, né? Não há um tabu mais que antigamente. As pessoas que tinham câncer, elas já associavam isso à morte. Hoje em dia, ter câncer de mama não é sinônimo de morte, mas é possível a cura, contanto que alguns passos básicos sejam seguidos, tais como eu vou explicar aqui. Então, eu escolhi o tema da prevenção do rastreio para falar para vocês, que eu acho que é aquele que mais interessa, socialmente falando, ao leigo, né, porque ele pode agir, ele pode ser o agente de mudança, o agente de ação sobre as consequências desse problema. Então, só para ilustrar, dados recentes do INCA, tá, de 2018, eles mostram que quase 60 mil casos novos de câncer de mama no Brasil são esperados para o ano de 2018 e 2019. O risco estimado são de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres. Tá? Então, quando eu falar em incidência, que é o que eu vou falar aqui, são os casos novos. Então, eu não estou considerando aqueles que já estão tratando, aqueles que já foram diagnosticados, mas aqueles casos que não apareceram, mas vão aparecer. Então, existe uma estatística para isso. Se a gente pegar esse quadro aqui, a gente vai ver que aqui estão os principais tipos de câncer, aqui no homem e aqui na mulher. A tela não está muito boa para enxergar, mas dá para ver que o câncer de mama, ele disparadamente, ele é maior que todos os outros na sequência. Para o estado de São Paulo, a taxa de incidência, a taxa bruta de incidência, ela aumenta. Enquanto no Brasil, no Brasil de forma geral, é quase 60 mil, no estado de São Paulo ultrapassa os 70,89 de taxa bruta de incidência. Então, se a gente pegar essa tabela aqui, que também é do INCA, a gente tem aqui, a cada 100 mil habitantes, 70,89 mulheres têm o câncer de mama. A cada 100 mil mulheres, não é? A cada 100 mil habitantes. A cada 100 mil mulheres, 70,89 têm o dado estatístico esperado para essa condição. Então, aqui você pode ver que a curva laranja, ela é a que mais se destaca frente aos outros. Aqui no homem é próstata, mas aqui embaixo, na curva oposta, a gente vê que o câncer de mama ele é muito incidente. Então, eu fiz aqui um levantamento, só para ficar mais fácil esse cálculo. Então, arredondando os números, né, 70 casos para cada 100 mil mulheres ou 7 casos para cada 10 mil mulheres. Esses são os dados do estado que a gente usa para fazer o cálculo. A população de Araçatuba tem mais ou menos cerca de 200 mil habitantes. Tá? A gente sabe que metade, na verdade é um pouquinho mais que isso, mas metade da população é feminina. Então, dentro dessa regrinha de 3 que dá para se fazer aqui, a gente tem aproximadamente 150 casos novos por ano só na cidade de Araçatuba. Sem contar os municípios vizinhos, sem contar, por exemplo, se a gente juntar toda a DRS, que seria a Divisão Regional Nossa de Saúde, são cerca de 700 mil habitantes. Então, é um número que, se somado a toda a região, né, a gente tem um centro de tratamento de câncer, que é o da Santa Casa, na região toda, é um número bastante significativo. Então, eu vou começar falando um pouquinho do câncer de mama e da questão da prevenção. Sempre que a gente fala em prevenção, a gente tem que se preocupar com os fatores de risco, ou seja, quais são os riscos de a mulher, né, quais são aqueles fatores que levam a mulher a ter um risco maior ou menor de desenvolver a doença. E a gente vai perceber aqui que alguns riscos, eles são imutáveis, a gente chama, é inerente da mulher, não adianta, até o próprio sexo, por exemplo. A mulher o homem também tem câncer de mama, tá? É muito raro,
Eu acho que aqui em Araçatuba, desde 2013 até o momento, eu tratei 3 casos de câncer de mama masculino. Enquanto que o da mulher, né, o câncer feminino, o câncer de mama feminino, ele está entre os que eu mais trato lá dia a dia. Tá? Então, controle dos fatores de risco. Existem aqueles que não dá para mexer, mas existem vários dos quais é possível se trabalhar em cima para poder evitar a doença ao máximo dentro dessa questão da prevenção. Então, esses daqui são alguns riscos inerentes. A gente não tem como mudar isso. Então, uma vez que é mulher, o risco muda. É muito mais alto que o do homem, substancialmente. Idade. A idade principal em que começa a aumentar essa incidência do câncer de mama, 55 anos, acima de 55 anos. História familiar é um dos fatores mais importantes. Então, aquelas mulheres que tiveram mãe, irmã, né, parentes de primeiro grau com câncer de mama, tem um risco dobrado de ter câncer de mama também. E se tiver 2 parentes, por exemplo, mãe e irmã, triplica o risco de ter câncer de mama. Outro fator importante, o fator genético. A gente sabe que existem alguns tipos de genes, de mutações genéticas, aqui eu coloquei os 2 mais importantes, que estão relacionados também ao aumento da incidência do câncer de mama. Então, isso aqui são condições das quais a gente não tem como mexer. Tá? Mas a gente sabe que, uma vez sabendo que a mulher está inclusa nessas projeções aqui, nesses riscos, ela já pode ficar mais atenta e se preocupar com essa questão da investigação e do rastreio, de forma mais ativa e vigilante. Outros fatores, aqui tem alguns que não são possíveis de mexer e outros associados possíveis de mexer. A gente sabe que a maior parte dos cânceres de mama, eles estão relacionados com o hormônio feminino. Então, estrógeno e progesterona são 2 hormônios femininos, os quais a exposição a eles pode aumentar o risco de desenvolver o câncer de mama. Tá? Então, aqui de forma geral, isso aqui é só uma molécula hormonal. Tá? E a gente vê que mulheres que entraram na menarca é a primeira menstruação da mulher. Mulheres que entraram na menstruação com menos de 12 anos, se tiveram uma exposição maior, vão ter uma exposição ao longo da vida maior a esses hormônios. Mulheres que tardiamente têm a menopausa, né, depois dos 55 anos de idade também. Então, significa que ao longo desse período ela está mais tempo exposta aos hormônios. Algumas terapias hormonais, então terapia de reposição hormonal, anticoncepcional, pílulas, eles também aumentam o risco. Aqui eu queria fazer um adendo. Quando a gente pensa tanto na terapia de reposição hormonal quanto na pílula anticoncepcional, eles aumentam o risco de ter câncer de mama, mas não tanto. É um risco pequeno, mas aumentam. Principalmente conforme maior tempo de uso. Sabe-se também que aquelas mulheres que interromperam esse uso por 5, 10 anos, ela volta a ter o mesmo risco de uma mulher que não tenha usado pílula. Ok? Então, é interessante fazer esse adendo, porque, às vezes, cria-se um pânico desnecessário. Outras situações, gestação. A mulher que não engravida, ou a mulher que engravida depois dos 30 anos, ela tem um risco maior de ter câncer de mama. Mulher que tem filho e amamenta. Aquela que amamenta por um período de 1 a 2 anos e de forma contínua, ela tem também um fator protetor aí que diminui o risco de câncer, tá? Então, o azul aqui são aqueles que, dependendo de como você vai explicar, ele pode ser um fator protetor. Tudo depende de onde se encaixa a mulher. Se tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando também. A gente para aqui. Fatores de riscos. Esse daqui talvez sejam os fatores mais importantes. Por quê? Esses fatores de risco são aqueles dos quais todas as pessoas elas podem intervir no sentido de melhorar essa perspectiva de se desenvolver o câncer de mama. Então, a mulher que está muito acima do peso, né, obesidade, sobrepeso, excesso de peso, sedentarismo, etilismo, álcool e a dieta inadequada, todos eles aumentam o risco de forma significante. Tá? A gente sabe que o esporte, a atividade física, ela sendo feita 30 minutos por dia de forma sequente, ela já ajuda os parâmetros no perfil não só em questão
de melhorias para cardiovasculares, evitando dislipidemia também, melhorando o perfil glicêmico e tudo mais, ele também ajuda na questão de diminuir os riscos de câncer de mama. Na verdade, não é só de mama, são de outros cânceres também, mas a mama ela entra aqui principalmente pela sua incidência. O álcool também, já sabe que tem estudos correlacionando o uso do álcool de forma mais intensa com o câncer de mama, e dieta inadequada, ou seja, aquela dieta principalmente à base de embutidos, dietas gordurosas, aquelas dietas que têm nitrosamidas e nitrosaminas, que são aqueles resíduos alimentares que ficam geralmente em frituras, aquele pretinho, que às vezes dá um saborzinho até para alguns. Aí, tudo isso daí contribui aí para um desenvolvimento da atividade neoplásica, do desenvolvimento do câncer. Tá? Agora, uma coisa importante, isso aqui é um quadro geral de tudo que eu falei. Por que eu coloquei dessa forma, nessa bagunça toda? Porque quando a gente fala de risco, quando a gente fala dos fatores de risco que poderiam estar levando ao câncer, a gente também tem que se perguntar qual deles é mais importante, né? Então quer dizer que só porque eu não tive filho, então não é assim. Quanto mais combinações de fatores de risco a mulher tem, maior ela se enquadra no risco final de se ter um câncer de mama. Os mais importantes são esses centrais aqui. Então, a história familiar, ela tem entre que é o fator de risco mais importante, parentes de primeiro grau. O fator genético, geralmente eles estão associados, né? A história familiar, existe um componente genético associado. A idade da paciente, porque a gente sabe que se a pessoa tem uma tendência, essa tendência se manifesta geralmente depois dos 55 anos, sexo feminino não preciso nem falar. E depois vem os outros fatores. Os próximos fatores mais importantes estão relacionados tanto em relação à exposição hormonal, quanto o estilo de vida que a pessoa leva. Então, um adendo que eu queria deixar é que o estilo de vida é extremamente importante, porque quando eu falo aqui eu estou falando aqui de câncer de mama, mas se eu estivesse falando de qualquer outro tipo de câncer, esses mesmos fatores dos quais eu deixei em preto aqui, né, a figura, são aqueles que estão envolvidos em todos os tipos, quase todos os tipos de câncer, tá? Principalmente naqueles mais incidentes, além de todos eles estarem envolvidos com aquilo que mais mata no Brasil, que são as doenças cardiovasculares, né, cérebros vasculares, que é o derrame e o infarto. Bom, uma vez que a gente sabe os fatores de riscos, o que se pode fazer em relação ao rastreio para se prevenir ao máximo o câncer de mama? Tá? Então, a ideia do rastreio é você atingir um diagnóstico precoce, ou seja, quanto mais cedo você diagnosticar o problema, maior a chance de cura do problema. Então, o autoexame da mulher é importante, por quê? Atualmente, tem algumas diretrizes novas em que eles estão tirando, por exemplo, o exame clínico como algo de rotina. Tá? Eles estão colocando mais os exames de imagem, que você tem acesso, e a questão do autoexame, ela passa a ser importante, porque a mulher, ela conhece a sua mama. Se ela souber como fazer uma análise, uma investigação, ela consegue, às vezes, perceber uma situação atípica e, assim, tomar as medidas necessárias, pelo menos para investigar aquilo, para ver se não é, e dali por diante, às vezes não é, né? A gente sabe que a maior parte das alterações que tem na mama são benignas, mas não custa nada o autorreconhecimento. Tá? Isso é extremamente importante. Tanto na questão visual, né? Às vezes, aqui é legal esse desenho, ele é bem simples, mas ele diz muita coisa. Né? Então, aqui ele mostra, por exemplo, uma mulher que percebeu uma secreção através do mamilo. Então, a gente sabe que secreção, principalmente se for unilateral, sem uma causa aparente, tem que ser investigado. Pode ser câncer de mama. Retração do mamilo também. O mamilo retrai, ou ele forma uma espécie de uma inflamação em casca de laranja, endurecida, só que não dói como se fosse uma inflamação. Tem que ser investigado. Mudança, né? A mama da mulher, naturalmente, uma é maior que a outra, geralmente isso aí não é muito perceptível. Tá?
Mas se houver uma diferença notável da qual não se percebia antes, é importante também procurar um médico, pelo menos, para fazer uma investigação. Isso daqui é uma maneira fácil que a mulher ela pode fazer o exame, o autoexame. Essas gravuras aqui indicam a direção que cada mão toma, né, em relação à localização que vai ser feita a palpação pela própria mulher, tá? Então, eu vou deixar as imagens, vocês vão ter acesso, né, vai ser disponibilizado. Então, vocês podem estar olhando aqui depois, ele está bem didático. Aqui você tem a imagem em desenho com as orientações e aqui uma demonstração, tá, com uma própria mulher fazendo esse tipo de exame. Então, se você periodicamente se habituar a fazer isso, é uma maneira que, se alguma coisa de diferente aparecer, você, mulher, saberá identificar. Uma das formas de rastreio mais importante que existe é essa aqui. Atualmente, é o padrão ouro do ponto de vista de rastreio populacional. Então, é a mamografia. Segundo o Ministério da Saúde, né, ele deixa uma indicação. Isso aqui é até um artigo recente do portal do Ministério da Saúde, em que ele coloca mulheres de 50 a 69 anos. Então, ele fala realização de mamografia de 2 em 2 anos ou intervalos menores, dependendo do resultado da mamografia anterior. Mulheres com elevado risco para câncer de mama, ou seja, aquelas com histórico familiar, histórico pessoal, necessária avaliação e acompanhamento individualizado. Vale frisar que as entidades médicas, elas não estão de inteiro acordo com aquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Tá? Existem algumas divergências entre o momento ideal de se fazer esse rastreio. Tá? Esse é do Ministério da Saúde, o principal. O rastreio também pode ser usado o ultrassom. As principais indicações do ultrassom: mulheres com mamas mais densas, geralmente a mulher mais nova, a mama é mais densa. Depois ela vai sendo lipossubstituída e aí a mamografia passa a ser um exame melhor para identificar calcificações ou nódulos suspeitos. Mulheres mais jovens, obviamente, porque elas têm as mamas mais densas, e alterações suspeitas. Porque também, às vezes, você tem uma paciente mais nova que ela foge daquele intervalo de rastreio, mas que ela percebeu alguma coisa e quer investigar, alterações suspeitas, aí é melhor o ultrassom do que a mamografia. Casos em que a mamografia não foi esclarecedora, ou seja, muitas vezes a mamografia deixa dúvida, tem um BIRADS 3, algo que ele não joga nem para um lado nem para o outro, pode se complementar com uma ultrassonografia que às vezes traz informações aí importantes. E lembrando que também que o padrão ouro da biópsia é através do ultrassom. Ele é guiado pelo ultrassom, né, a biópsia. A outra forma de rastreio, ela diz respeito a essas entidades médicas, o Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade Brasileira de Mastologia e a FEBRASGO, que é de ginecologia e obstetrícia. Então, eles colocam ali, de forma geral, eu tentei fazer um apanhado geral do que eles, de um dos textos em que eles promovem a classificação daquele grupo em que deveria entrar já na investigação. Então, inicialmente, vamos falar das mulheres de alto risco, tá? Então, o que são essas mulheres de alto risco com uma idade menor do que 40 anos? Você vê que já muda o perfil. São mulheres com mutação dos genes BRCA1 e BRCA2 ou com parentes de primeiro grau com mutação provada, e aí ela pode iniciar essas mamografias a partir dos 60 anos, mas não antes dos 25 anos. Então, paciente que tem alto risco, que tem um gene mutado, alguém na família com a doença, já pode entrar nesse grupo de investigação. Lembrando que, por exemplo, em Araçatuba e muitas outras regiões, essa disponibilidade dessas investigações desses genes não é presente. É uma coisa, a medicina ela está se desenvolvendo e cada vez mais a medicina molecular ela entra como uma ferramenta fundamental aí na investigação de câncer. O BRCA1 e o BRCA2 já existem há algum tempo, tá? Mas ainda tem muitas regiões que não dispõem desse exame. Tá?
Mulheres com risco de maior ou igual a 20% ao longo da vida, baseado na história familiar, a partir de 30 anos ou 10 anos antes da idade do diagnóstico do parente mais jovem acometido pela doença, mas não antes dos 25 anos. Uma coisa interessante é que nessas duas colocações que ele fez, ele falou, mas não antes dos 25 anos. Realmente, na prática clínica nossa, no hospital, assim, eu fico impressionado com o número de pacientes jovens que aparecem. Paciente com 27 anos, paciente na faixa dos 30 anos, tem muito paciente jovem, não são poucos. Por isso que se a gente pegar a prática clínica nossa e colocar aqui, a gente vê que o número de... Talvez essa investigação devesse ser mais realmente ampla para faixas etárias menores. Ressonância magnética, esse é um exame mais fácil de conseguir. Hoje em dia, né? Antigamente era difícil, hoje em dia é mais fácil de conseguir uma ressonância magnética. Mulheres de alto risco, com uma idade menor do que 40 anos, que tenham a mesma condição, a mutação dos genes, ou alguém na família, então ele recomenda fazer não antes dos 30 anos. Aqui a diferença é o seguinte, a mamografia, ele orienta que possa ser feita uma idade maior que 25 anos. Aqui, não fazer antes dos 30 anos. Tá? E aqui são recomendações gerais. Mulheres entre 40 e 69 anos, segundo essas entidades médicas, né, que são importantes, mamografia deve ser feita anualmente. Tá? Então, 40 anos é o início da investigação. Então, de 40 a 69 anos, mamografia anualmente, ultrassom e ressonância magnética conforme cálculos de risco e presença de mutações genéticas. Mulheres acima de 70 anos, mamografia anualmente, de forma individualizada, segundo a avaliação médica. Então, vocês veem que muda um pouquinho aquilo que recomenda o Ministério da Saúde e aquilo que recomenda as entidades médicas diretamente ligadas à saúde da mulher. Bom, basicamente é isso. A aula não foi muito longa, mas eu acho que a ideia era abordar mais essa questão prevenção, envolvendo os fatores de riscos e rastreio, como fazê-lo, ok? Depois, eu tenho também site oncosp.com, em que depois eu vou deixar essas informações disponíveis lá. Existem já outras informações relativas a isso lá, também de prevenção, vocês podem ficar à vontade para entrar lá e buscar. Se tiver alguma dúvida, por favor. É uma boa pergunta, tá? Porque assim, a gente sabe hoje, por exemplo, a cura está ligada à precocidade com que se é diagnosticado o câncer. Mas a gente também tem muito mais ferramentas do que antigamente. Mas se a gente pegar, por exemplo, as ferramentas necessárias para se investigar um câncer de mama, a gente vai ver que, pelo menos os que chegam para a gente, elas existem há muito tempo. Né? Tem uma mamografia. Agora, as mulheres mais novas, realmente, por o advento da ressonância magnética e de ultrassom, eles trouxeram uma acurácia maior nessa investigação, nessa detecção precoce. Tá? Então, eu acho que é uma combinação de coisas. Né? Eu acho que, se por um lado, talvez existam fatores externos que contribuem para isso, também há essa questão do diagnóstico precoce através desses tipos de exames aí que vêm a trazer o acesso também, né? Que antigamente que chegava o paciente, por isso que o tabu do câncer, ele mudou ao longo do tempo, porque antigamente, com a falta do acesso, quando chegava já estava avançado. Hoje em dia existe uma dificuldade de acesso para o SUS muito grande no SUS, muito menor para quem tem convênio, por exemplo, mas esse acesso ele melhorou em relação ao que era há algum tempo atrás, alguns anos atrás. Obrigado a todos, agradeço a presença. Passo a palavra.